Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 17. Hoje nós estamos vivendo um dia de comoção. Eu não sei quem andou vendo televisão hoje, como eu tenho esse hábito de assistir bem a Globo News, e o tempo inteiro na Globo News hoje foi mostrando o enterro do Eduardo Campos, candidato a presidente. E é interessante como quando a pessoa morre, ela só tem qualidades, né? Eu não conhecia a biografia dele, eu conhecia um pouco o plano de governo, estava seriamente inclinada a votar nele, exatamente pela sua coerência e o seu equilíbrio, e para sair do PT, né? E como também não sou de extrema direita, ficava ali no centro. E realmente é muito comovente a gente ver um jovem, né? Ele tinha a minha idade, 49 anos, e os comentaristas políticos todos falando que politicamente ele tinha aí de 30 a 40 anos de história política ainda, estava começando. E, a despeito de tudo isso, ele era um pai de 5 filhos e um filho de uma viúva. E, conforme eu já falei, depois que a pessoa morre, ela fica cheia de qualidades, né? A gente, durante o dia, foi ouvindo algumas citações, pessoas que conheciam ele, comentários de como ele era humilde, como era uma pessoa que não ficava... Não fez a carreira política dele em cima da vida do pai, que foi um grande político no Pernambuco, o Miguel Arraes, pai dele. E hoje um dos comentários, assim, perguntaram a um ex-político, era avô, perguntaram: o senhor esteve com a mãe, com a mãe dele? Aí o homem falou: estive. Como ela está? Ela está acabada, ela está arrasada. Sim, perguntaram para o irmão dele. Ela está muito arrasada, e que ela, toda a vida, ela disse assim: a única coisa que eu não quero viver nessa vida é perder um filho. E a gente está lendo aqui uma passagem, não sei se motivada por isso, mas desde ontem essa passagem está muito forte em mim, e sob o tema Conte-me o teu milagre. Ontem nós tivemos um testemunho maravilhoso do Carlinhos. A Aline não contou, mas ontem ela teve um livramento de um assalto. Eu já sabia que a Mariana tinha sido aprovada na Faculdade de Medicina. Ela falou: só não quero dar o testemunho enquanto eu não começar a ter aula. Eu quero estar com tudo certinho e eu quero dar esse testemunho. E a gente já sabia de algum tempo. Eu sabia que Eric tinha também já recebido a promoção. E há mais pessoas aqui com testemunhos que eu espero que cada um venha se motivar a contar, porque isso edifica a nossa fé. O testemunho, ele edifica a nossa fé. Nós estamos em 21 dias de uma campanha que tem como título, como chamada, Conquistando a Sua Vitória. E a gente vê aqui nessa passagem uma mãe, coisa terrível deve ser perder um filho. Eu sempre digo isso, que eu também não quero. Quando eu ouvi o filho falar, e ele ainda falou assim: é muito antinatural. Natural é os filhos enterrarem a sua mãe, seus pais, porque são novos, porque têm toda a vida pela frente. E realmente é muito comovente a gente ver uma mãe enterrando um filho. E na situação dessa viúva de Naim ainda tinha um ingrediente a mais.
ela era viúva. E aquele jovem que estava sendo enterrado era seu único filho. E ser viúva naquela época era bem mais complicado do que hoje. As mulheres não tinham uma profissão. A gente hoje falou aqui, né, de médico, engenheiro, pedagogo, que não podemos esquecer, né, Tereza Cristina e Rita, administrador, nutricionista. Voltando aí para o campo político, se aconteceu o que está sendo desenhado aí, né? Então, estão dizendo que a Marina vai ficar como candidata no lugar do Eduardo e chamou para ser vice dela a esposa do Eduardo. E aí, se for para um segundo turno, pelas pesquisas, né? Está indo a Dilma e a Marina para o segundo turno. E aí, de qualquer maneira, nós vamos ter num próximo mandato, outra presidente mulher. Ser mulher hoje é diferente daquela época. Por isso que eu estou fazendo bastante questão de ambientar bem a gente nessa situação, para que a gente não veja essa situação pelos nossos olhos hoje. Se eu ficar viúva hoje, eu tenho uma pensão. Pouquinha, mas eu vou ter uma pensão, porque o meu marido é funcionário público. Talvez Simone sinta bem o que essa mulher aqui estava sentindo, porque Simone ficou sem recurso nenhum de pecúnio, né? Mas ela é uma mulher jovem, ativa, eu sempre falo isso, não para jogar confete em ninguém, mas a família do pastor Pedro é uma família de pessoas trabalhadoras, ninguém é de sentar, ficar chorando. Mas a viúva naquela ocasião não era assim. No máximo que ela podia ser, era como a gente vê Lídia, que foi uma das primeiras convertidas que Paulo falou de Jesus e ela se converteu. E Lídia era uma comerciante próspera. Mas também isso é raro, era raro. Uma empresária, Lídia era uma empresária. A grosso modo, o normal era a mulher ser inteiramente dependente do seu marido. Morrendo o marido, se ela fosse judia, e esse homem tivesse um irmão solteiro, era lei, era ordenado que esse irmão casasse com ela para que ela pudesse ser amparada. Não parece ser o caso aqui. Ou o marido dela só tinha irmã, ou os irmãos todos já tinham sido casados. Era uma mulher completamente sem recurso, sem condição de seu próprio sustento. Mas ela tinha um filho homem. E havia também um costume na cultura judaica, chamava-se Corban, que era uma pensão que os filhos tinham que dar para os pais desprovidos, os pais sem condição de sustento. E vocês vão encontrar essa passagem do Corban quando Jesus critica, porque alguns judeus pegavam o Corban, que era aquele dinheiro que era para ser dado para os pais, e davam no templo e diziam, mas eu dei no templo. Quando o dinheiro de Deus é uma coisa, e o dinheiro para sustento dos necessitados era outra coisa. Mas aí eles davam aquela desculpa. Mas como eu dei para Deus, então estou desculpado. Mas isso é uma história para outra pregação, que pode ser bastante explorada também. Mas aquela mulher viúva perdeu também o seu filho. E também na cultura judaica, o defunto era algo imundo. Uma pessoa não podia chegar perto, tocar num defunto,
porque ela ficava considerada imunda e precisava fazer todo um processo, ir no templo, fazer todo um processo que eu vou falar a verdade para vocês, não sei qual é, mas ela tinha que se purificar, acho que tinha que ofertar algum animal, tomar um banho, lavar, não sei o que, tinha que se purificar. E Naim era uma cidade bem pequenininha. E em função de o defunto ser algo imundo, não tinha cemitério dentro da cidade. O cemitério ficava fora da cidade. É bom a gente também, pensando assim no nosso tempo presente, né? O ebola, por exemplo, a maior o motivo do ebola ter virado uma epidemia é que a cultura nos lugares onde tem o ebola, quando a pessoa morre, vem mãe, vem pai, vem filho, vem tio, vem amigo, todo mundo chora, beija, baba o defunto. E se o defunto tiver com ebola, todo mundo que passou ali fica contaminado. Então a gente vê o próprio cuidado de Deus, né? A mesma coisa a carne de porco, que tem muita gente que diz assim, não, crente não pode comer carne de porco. A carne de porco também foi um costume de proteção de Deus para os judeus. Porque eles iam caminhar pelo deserto, não tinha recurso de higiene, de saúde, de tudo isso. Então, entre as leis, que são chamadas as leis de Levítico, né, que depois Jesus aboliu tudo, estava ali que não podia comer carne de porco exatamente porque era considerado um animal imundo. E a ciência hoje justifica isso. Se você pegar com um microscópio e olhar a carne do porco, ela tem milhares de micróbios e a única carne de porco que você pode comer tranquila é a que é pasteurizada, que é aquela que é congelada, cozinhada e congelada, porque aí mata tudo. Então, o cuidado de Deus, não toque, era imundo se tocar no defunto. Então, aquela mãe vai passando pelo meio da cidade, aquele cortejo fúnebre, era um caixão bem simples, provavelmente feito de palha trançada, e aquele jovem com o corpo envolto em lençóis, e no seu rosto tinha um lencinho chamado sudário, também é conhecido, né, que se fala que se achou o santo sudário de Jesus, porque era o lenço que estava no rosto dele. E aquela cena triste, a gente não tem aqui descrito se tinha muita gente, se tinha pouca gente, mas era uma cena triste. Eu imagino aquela mulher vestida de preto, com as vestes de viúva, profundamente quebrantada, triste. Você que é mãe, você pode imaginar. Você que não é, pode só ter uma ideia, mas quem é mãe sabe. Imagina o que é enterrar um filho. E quando está passando aquele cortejo todo ali, vem Jesus e assiste aquilo. E diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. E eu quero falar isso aqui um pouquinho para a gente. Quero que você pense, e eu sempre, quando faço as perguntas, eu sempre digo isso não é resposta de vestibular. Não estou perguntando para você o que é certo. Eu quero que você responda com sinceridade aí, dentro de você. Você não vai falar alto para ninguém, para fazer bonito ou feio diante de ninguém. Qual foi a última vez que você se moveu de íntima compaixão? Quando foi a última vez que você assistiu alguma cena, ou que você ouviu alguma história, ou que alguém te contou, ou te pediu algum aconselhamento, ou te compartilhou, e você se moveu de íntima compaixão? A Bíblia diz que quando Jesus foi ao enterro de Lázaro, ele também se moveu de íntima compaixão, e é chamado o menor versículo da Bíblia que fala: Jesus chorou.
Quando foi a última vez que você sentiu uma compaixão que te levou às lágrimas? Que você foi quebrantado não porque você sofreu alguma coisa, ou por uma necessidade que seja sua, ou por alguma coisa que envolva o seu interesse, mas que envolve o interesse de outra pessoa, que envolve o benefício de outra pessoa, que envolve a prosperidade, ou a maturidade, ou a vida de outra pessoa. Eu não quero que você responda para mim, mas eu me fiz essa pergunta. E eu tenho que dizer para os irmãos que é muito difícil a gente sentir isso. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. E o amor tem se esfriado, irmãos. O meu amor tem se esfriado. E é amostragem. Talvez se eu pedisse a 4, nós somos 20 e poucas pessoas aqui, se eu pedisse a 4, 5 pessoas que falassem com sinceridade, a gente ia chegar a essa conclusão, que nós não temos nos movido de íntima compaixão. E quando Jesus viu aquele enterro passar, e o seu coração ficou mexido com aquele quadro, com aquela cena, diz que Jesus, sem pensar nas leis cerimoniais, sem pensar em se ele seria considerado imundo, limpo, bom, ruim, sem pensar se as pessoas iam dizer, como o mestre é lindo, que bonitinho, ele foi lá. A motivação de Jesus não era trazer para ele a admiração das pessoas, dizendo como ele é bonzinho. Diz que Jesus chegou naquele esquife, tocou o defunto. E é por isso que eu quis ambientar muito vocês. Porque não era normal ninguém tocar no defunto. E Jesus tocou na sua vida quando você era um defunto. Quando eu era um defunto. Aquela atitude de Jesus foi também um cenário que demonstrou o que ele fez, não só por aquele jovem, mas por toda a humanidade. Jesus era Deus. Ele podia ficar lá no trono de glória dele, nem mexer em nada. Mas ele veio e se fez homem. Ele se tornou mortal. Ele se tornou como nós, sujeitos a pecados, a pensamentos impuros, a raivas, a mentiras. Quando Jesus tocou naquele defunto, eu quero que vocês vejam nesse momento o fato dele deixar de ser Deus e ser homem, para se tornar imundo, sem se tornar imundo. Jesus ressuscitou aquele jovem como ele ressuscitou você e a mim. E tem tantas pessoas mortas lá fora. A gente não vê cortejo fúnebre passar, e o cortejo fúnebre daquela época também era uma coisa assim surreal para os dias de hoje, porque eram pagas mulheres para chorar. A gente não assiste isso hoje. Os enterros hoje são até muito bonitos, né? Parque da Paz, Parque da Colina. Não tem nem mais aquelas imagens, é aquele negocinho no chão, bonitinho, tudo muito higiênico, tudo muito chique, né?
tudo para tirar mesmo da gente a capacidade de se mover de íntima compaixão. O Senhor, nessa noite, está nos chamando a sair dessa frieza, desse egoísmo, desse mundo que a gente cria para a gente. Olha, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou conquistar, eu vou ter meu carro, minha casa, minha vida tranquila. De vez em quando eu sei que nessa vida a gente não passa sem altos e baixos, sem uma enfermidade aqui, então eu vou garantir meu plano de saúde, sem uma ofensa, ou sem ofender alguém, né? Eu gosto muito, tem uns cantores assim do mundo que eu gosto muito daquela música do Lulu Santos que diz assim: já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei, de quantas pedras me atiraram e quantas eu atirei. Ninguém aqui está livre de ser ofendido, mas também não está livre de ofender. Mas com tudo isso, vamos tentar manter a nossa vida num padrão bem confortável, bonitinho. E se eu estiver bem, então está tudo legal. Não. Não. Igreja do Senhor. Eu oro. E eu sei que tem pessoas aqui que oram há anos comigo e sabem que eu faço essa oração há anos. Que você venha a gemer e a chorar pelas almas perdidas. Que você se mova de íntima compaixão. Porque nós não estamos vendo enterros literais passarem por aqui. Mas muitas pessoas estão morrendo, indo para o inferno. E a gente não quer tocar no defunto. A gente quer manter nosso ambiente tranquilinho. Irmãos, me desculpem. Eu venho trazer uma palavra de vitória. Até o fim eu vou dar uma palavra de vitória. Mas eu preciso falar para os irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém. Em nome de Jesus, eu não tenho essa pretensão de que vocês pensem assim: oh, ela está dizendo que ela é tal. Irmãos, ninguém ser capaz de perder uma noite de sono para estar orando ao Senhor. Cada um tem uma desculpa. Cada um diz assim: ah, eu não consigo jejuar. Eu passo mal. Eu não conseguia jejuar, não, irmãos. Eu rolava de dor no estômago, ele sabe. Os meninos sabem. Eu jejuava de dia, de noite eu ia parar no pronto-socorro para tomar ranitidina na veia, com Buscopan na veia, porque meu estômago doía demais por causa de gastrite. Aí eu parei de jejuar, não consigo. Isso é cômodo. É mais cômodo. Aí, uma vez conversando com a minha mãe, ela falou assim: isso não é de Deus, não. Ora por isso, pede a Deus para te libertar. E eu nunca tinha pensado nisso, em pedir a Deus para me libertar, para jejuar. E comecei a pedir: Senhor, como é que eu faço? Aí veio aquele jejum de 6 da tarde às 6 da manhã, beleza. Mas é aquilo que a dona Berenice fala, praticamente é o tempo que a gente está dormindo. Não é questão de sacrifício, gente, não é sacrifício. Oh, é sacrifício, não é isso. É entrega. Ah, eu não consigo fazer vigília, tenho sono.
trabalhei o dia inteiro. Irmãos, vamos combinar aqui, a gente sabe que se tiver um showzinho legal, quando a gente estava no mundo, quando tinha um showzinho legal, nós estamos lá em casa fazendo a maratona, O Poderoso Chefão, assistimos o primeiro filme, assistimos o segundo, e eu tenho um péssimo defeito, porque pode ser DVD, eu paro, sei a hora que parou, posso continuar no dia seguinte, mas eu não consigo. Se eu começo, eu tenho que ir até o fim. E aí a gente pega um filme que engata a gente vai até 3, 4 da manhã assistindo. Mas é tão difícil se mover de íntima compaixão pelas almas perdidas e tirar uma noite para dizer, eu vou ficar orando por aqueles que estão morrendo sem Jesus. É tão difícil se dispor a tocar no defunto. Nós não temos nos movido de íntima compaixão. Eu vou falar de Jesus, eu vou lá. E para ir lá, irmãos, tem que orar primeiro. Porque se você não orar primeiro, as almas não ficam prontas para ouvir. Aí você vai batendo na pedra, bate, a sua palavra bate e volta. E não é inventar moda, é certo. Sábado de manhã, o pastor joga futevôlei com o mesmo grupo, está ali sempre com o mesmo grupo, nunca cria situações, né? Vamos fazer um torneio, é ali, ora-se, né? Fala. Sábado de manhã, depois da gente ter ficado aqui, não ficamos a noite inteira, porque só 2 pessoas é complicado, a gente não tem mais o que orar, fica um olhando para a cara do outro, botamos louvor, botamos aquele CD que você emprestou, ficamos ali adorando, né? Mas no sábado de manhã, aquele grupo começa a fazer perguntas para ele. Como é que é esse negócio de igreja? Como é que é esse negócio de pastor? Não é conhecimento. Não é conhecimento. Para falar de Jesus eu preciso conhecer a palavra. O que Jesus falou ali? Ele não veio pregar, falar das cerimônias, das ofertas. Ele tocou naquele jovem e falou, jovem, levanta. Assim como ele foi para Lázaro, ele falou, Lázaro, sai para fora. Mas ele era Deus. Ele fez isso porque ele era Deus. Encha-se da palavra de Deus que você vai ver que você pode fazer também, porque ele disse, as mesmas obras que eu fiz, vocês vão fazer e vão fazer ainda maiores. Na semana que vem aqui, nós vamos falar no estudo bíblico sobre quando Jesus enviou os discípulos, comissionou, e eles voltaram, Senhor, em teu nome, os demônios se submetem, os cegos veem, os coxos andam. Mas nós estamos na igreja, vamos para casa, voltamos, aí começamos a pensar assim, que esse negócio de igreja, para que ir no domingo? Vou uma vez por mês, vou no dia da ceia. Você sabe que tem gente que só vai à igreja no dia da ceia? Porque não está experimentando realizar e operar os milagres que Jesus operou. Deus tem isso para a gente, irmãos. Já imaginou, Aline? Já imaginou você orar pelo defunto, o defunto se levantar? Já imaginou, mas na igreja não tem jovem. Eu vou para aquela ali que tem jovem. Quanto você está gastando de tempo e orando para que venham jovens para a igreja? Quanto você tem falado de Jesus para jovens para que eles venham para a casa do Senhor? Amados, que o Senhor te mova de íntima compaixão. Que o Senhor me mova de íntima compaixão. Quando eu acordar de madrugada, e eu detesto acordar de madrugada. Se eu acordar de madrugada para fazer número 1, eu não consigo dormir de novo, é um problema.
Mas quando o Senhor me chamar para acordar de madrugada para dizer, Mônica, ore com amor pelas almas perdidas, pelas pessoas que estão morrendo. Não lá na Turquia, 300 civis mortos. Mas tem gente morrendo do seu lado esquerdo e do seu lado direito. Se você pegar de madrugada e andar ali no trevo de Piratininga, você vai ver quantos jovens estão morrendo. E nós não temos sido movidos de íntima compaixão. Porque o nosso já foi garantido. Nós temos experimentado os milagres de Deus. Eu tenho experimentado milagres tremendos de Deus. Nós temos tido aqui um alimento sólido, uma palavra da verdade. Sem querer, quando a gente foi ver, a gente está estudando junto o Novo Testamento. Nós estamos estudando as palavras de Jesus, nós temos sido alimentados. Deus tem nos dado dinheiro, Deus tem nos dado alimento, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado união nessa casa. Então vamos construir uma tendinha aqui, vamos ficar quietinho aqui, porque está tudo direitinho. Não manda gente problemática, não. Ai, saiu. Ai, era problemático. Que bom, que bom, que bom. Aonde está a íntima compaixão? Eu quero dizer para você que Jesus te viu passando no esquife. E Ele tocou em você, Ele tocou em mim. Até hoje Ele toca em nós. Até hoje Ele está no nosso caminho. Atento. Eu vi um vídeo essa semana, eu vou pedir a Mariana depois para ver se ela encontra ele. Coisa mais linda, um garotinho deve ter uns 2 anos, ele é cego. Não sei se alguém já viu isso aí. Aí a mãe fala assim, acho que é Pedro até o nome dele. Pedro, vai lá pegar a panela na casa da avó. E ele segurando assim na paredezinha. Não, mãe, vai sim, filho. Você é guerreiro. Aí ele vai, uma bota desse tamanho. Cego. Aí ele vai segurando na parede, tem uma hora que parece que ele vai para o outro lado. Aí ele fala, mãe, e a mãe filmando, quietinha. Mãe. Aí como ele não ouve a mãe responder, ele continua. Vai na parede, aí vai andando, um terreno todo acidentado, cheio de mato, uns pedaços de pedra. Aí ele vai. Aí ele encontra a escada. Vó, oi filho. E a mãe filmando. Que foi? Vim pegar a panela. Nem sabe falar direito. Não pegar a panela. Mas sabe, Tati Bitati. Sobe, filho. Vó, sobe, filho. Você é guerreiro. Aí ele sobe com aquela bota enorme. E você com um coração desse tamanho. Ele vai cair. Chega lá, a avó fala. É a panela, filho. Toma aqui. Jesus te ama, filho. Você é guerreiro. Diz amém. Aí ele vai descendo a escada com a panela ainda atrapalhando, a bota enorme. Diz amém, filho. Amém. E a mãe filmando. Aí ele desce. Quase cai. Volta e ela filmando. Aí ela vai para dentro da cozinha. Mãe, trouxe a panela. Cego. A mãe fala assim, vai lá. Ô filho, que bom, você trouxe a panela? Vai lá e bota na mesa da cozinha. E ela vai filmando ele. E Deus tem feito assim com a gente, queridos. Ele está o tempo inteiro. A gente tateando cego.
E Ele nos dando livramento, e Ele nos conduzindo, e Ele nos tocando, e Ele nos ressuscitando, e Ele nos trazendo vida, força, encorajamento para continuar. Não importa o que aconteceu no seu passado, não importa o que vem, Deus te toca, Deus me toca. E eu não posso ficar só com o que é meu, guardado para mim, querendo que outro faça. A obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai completar, querido. Ele vai completar. Eu digo para vocês, em nome de Jesus, eu já falei isso, eu estou ficando velha, eu já falei isso também, né? Que eu repito as coisas. Eu quero ver essa igreja cheia. Eu quero ver aquele espaço lá em cima funcionando. Sábado que vem nós vamos inaugurar a salinha das crianças. Eu quero ver. Mas eu vou dizer, não importa se a pessoa vem para aqui ou vai para outro lugar. Mova-se de íntima compaixão e toque nos defuntos. Traga vida em nome de Jesus, porque você pode, o Espírito de Deus está dentro de você e você pode. Você pode dizer, levanta. E diz que o jovem levantou e está tagarelando. E você, levando um bom evangelismo, você vai formar evangelistas. O Espírito que está em você vai ser transmitido e essa pessoa vai falar de Jesus para outros. E outros defuntos vão ser tocados. E o reino de Deus é quem vai ganhar. Não é para ganhar a Igreja Batista Apostólica Internacional, ou a Assembleia de Deus, ou a Presbiteriana, é o reino. Mas precisamos ser movidos de íntima compaixão. Chorar. Feche os seus olhos. Eu não quero, queridos, em nome de Jesus, que você tenha sido movido por emoção, por emocionalismo. Em nome de Jesus. Eu não quero isso, Senhor. Não é isso, Pai. Porque a emoção, ela é temporária, ela é como uma chama que inflama e apaga. Mas eu quero te pedir mais uma vez, Senhor, na vida de Tainá, na vida de Gabriel, Mariana, Eric, Tereza Cristina, Simone, Thaís, Letícia, na vida de Gabi, da irmã Meire, da Dona Maria, de Marcelo, na vida de Rita, na vida de Carlinhos, de Aline, de Elaine, de Maria, de Liana, na vida da Dona Francisca, da Dona Lisete, da Dona Berenice, do Pastor Marcos, na vida de Mateus, na minha vida. Senhor, nos faz gemer pelas almas perdidas. Nos dá amor pelas almas perdidas. Essa é a grande vitória que queremos, Senhor. Porque os nossos anos aqui são breves. E por mais que a gente venha acumular coisas e satisfazer os nossos desejos, tudo isso vai ficar, Pai. Mas nós queremos vidas para o Teu reino. Nós queremos chorar e gemer, não só por nossas necessidades, mas pelos mortos que estão aí fora, Senhor, que estão sem saber discernir a mão direita da mão esquerda, que estão se enganando com prazeres que são efêmeros. E quando nós temos o grande tesouro, nós temos vida, Senhor, para transmitir a essas pessoas através da pregação, através da palavra, através do Teu Espírito Santo. Eu quero te fazer um convite muito sério nessa noite. Toda palavra, ela precisa nos levar à decisão. Eu não vou te criticar, eu não vou te julgar. Em nome de Jesus, eu quero que você tenha isso garantido. Mas se o Senhor falou no seu coração nessa noite, e você quer começar a se mover de íntima compaixão pelas almas perdidas, eu te convido para ficar de pé. Oh Deus, eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero, Senhor, ter uma vida voltada para mim, para minha satisfação só. Eu quero levar pessoas a te conhecerem. Eu quero, Senhor, levar vidas a te conhecerem, Senhor, em nome de Jesus. E isso não é operação de convencimento, não é porque nós sabemos falar muito ou muito bem, mas isso é operação do teu Espírito. A palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nessa noite, Senhor, eu quero ministrar uma porção dobrada do teu Espírito sobre cada um de nós neste cenáculo, Pai, para que nós possamos, como os teus discípulos que saíram a operar os sinais e maravilhas e voltaram saltando de alegria, dizendo: em teu nome os demônios são amarrados, em teu nome o cego vê, o coxo anda. Senhor, nós queremos essa alegria, Pai, que vai nos motivar cada vez mais e mais e mais a ganhar almas para ti. Eu ministro nessa noite inspiração aos jovens, Senhor, para terem estratégias, para entrarem nos lugares onde há jovens e mais jovens venham a querer te servir. Eu, Senhor, ministro, Senhor, sobre a mente de cada um na sua igreja aqui nessa noite. Direção, diretriz, Senhor, motivação. Não para ficar dizendo: ah, você pode fazer isso, você vai lá fazer aquilo. Mas a cada um que possa dizer: eu me levanto e eu vou fazer. Venha comigo, porque eu tenho a estratégia. O Espírito me deu a direção. Vamos juntos. Oh Deus, tu tens nos dado tantas vitórias, Senhor. Nós não podemos reclamar, Senhor. Nós temos sido aqueles filhos que têm pedido pão e recebido muito mais. Tem recebido bolo de mel. Nós não temos recebido serpente nem pedra, Senhor. Ah, Deus, queremos vidas para ti, Senhor. Queremos ver esse lugar onde o Senhor nos plantou, se rendendo ao Senhor Jesus. Queremos ver um grande avivamento, Senhor, na região oceânica, em que pessoas vão correndo para Jesus, dizendo: eu sou pecador, eu preciso ser limpo, eu preciso ser lavado, eu quero ressuscitar com Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, eu dou ordem agora a todo espírito de desânimo que bata em retirada em nome de Jesus. A todo espírito de indiferença que bata em retirada em nome de Jesus. Oh Deus, ministra, Senhor, aos corações. Desperta-nos pelas madrugadas, ó Deus, para orarmos, para buscarmos, para clamarmos, Senhor. Não por um salário melhor, por uma estabilidade melhor, mas para clamarmos pelas vidas que estão morrendo sem te conhecer, ó Deus. Em nome de Jesus.